Dividindo seus seguidores em pequenos grupos, Samael passou a comandá-los em atos violentos que aterrorizavam os moradores das planícies. Por esse tempo, eles escondiam-se nas cavernas situadas próximas ao Mar Salgado. O respeito e o medo dos guerrilheiros de Samael levou finalmente os reis de 4 cidades a procurarem-no, propondo-lhes alianças de paz. Eram eles Bara, rei de Sodoma, Bersa, rei de Gomorra, Senaabe, rei de Adama, Semeber, rei de Seboim e Segor, o rei de Bela. Por essa época, esses reis pagavam tributos a Codorlaomor, rei de Elam, que, acompanhado pelos exércitos de 4 outras cidades, os haviam subjugado no vale de Sidim, junto ao Mar Salgado. Fortalecido pelas alianças, Samael tornou-se mais ousado em suas investidas, levando o terror e a destruição aos territórios de cidades distantes. Os exércitos de Codorlaomor e seus aliados, que retornavam nestes dias de outras conquistas, enfurecidos pelas provocações de Samael, marcharam contra os 4 reis, vencendo-os novamente no vale de Sidim. Foi nessa ocasião que levaram cativos os habitantes de Sodoma, entre os quais encontrava-se o meu sobrinho Ló. Acovardados diante do furor dos 5 reis, Samael e seus seguidores esconderam-se em suas cavernas, ao norte do Mar Salgado. Os súditos triunfantes que, reverentes, haviam sido conduzidos a todo aquele passado de felicidade, traição, dor e triunfo, uniram finalmente as vozes numa jubilosa proclamação. Verdadeiros e justos são os teus princípios, ó Rei de Salém. Digno és de reinar em glória e majestade de entre os louvores de teus fiéis, porque em teu sacrifício nos livraste das ameaças das trevas, fazendo renascer em nosso coração a alegria do alvorecer. Esse cântico de exaltação foi seguido pela cerimônia de confirmação de todos os fiéis em sua vitória. O filho de Adonias, com o seu cetro redimido, passou a selar com um toque especial do cetro a vitória de cada um. Formou-se, para tanto, uma longa fila de fiéis exultantes. Os súditos confirmados, na medida em que iam recebendo o toque de aprovação do rei, posicionavam-se ao lado direito do trono, onde permaneciam aguardando pela confirmação dos outros. Os olhares que, iluminados de alegria, haviam acompanhado o selamento dos últimos justos, pousaram sobre a figura estranha de Samael que, dominado por uma força irresistível, encaminhava-se cabisbaixo em direção do trono. Seu aspecto era horrível. Seu semblante havia sido deformado pelo mal. Suas vestes estavam sujas e mal cheirosas. Tudo nele repugnava, ao ponto de ninguém reconhecê-lo. Em meio ao espanto dos súditos, Melquisedeque ergueu-se de seu trono, como que ferido por uma grande dor. De seus lábios, os súditos ouvem uma dolorosa exclamação. Samael, Samael! A figura deplorável daquele que fora tão belo encheu a todos de tristeza e começaram a prantear. Eles lamentavam por saber que o destino de Samael e de todos aqueles que o seguiram poderia ter sido muito diferente se eles houvessem atendido aos rogos de amor de Adonias e de seu filho. Não era o plano do rei e o sonho de Melquisedeque tê-lo como o guardião do pergaminho, sendo o segundo em honra naquele reino? Samael, que, reconhecendo sua desventura, aproximara-se cabisbaixo do trono, ao presenciar toda aquela lamentação, é novamente iludido pelo orgulho, julgando tratar-se de uma demonstração de fraqueza de seus inimigos. Lembrança de seu exército, que fortalecido o aguarda na planície, iludeu com a certeza de que será vitorioso sobre Salém. Com esse pensamento, ergue a fronte marcada pelo ódio e, fitando o rei, levanta o punho cerrado e o desafia, desdenhando de sua autoridade com a ameaça de tomar-lhe o trono, ainda que condoídos por sua perdição. Os súditos de Salém não suportaram a ousada afronta daquele enlouquecido jovem que, depois de causar tanto sofrimento, ainda era capaz de erguer-se com tamanho desafio. O vitorioso rei, que com tanto prazer selara com o seu cetro a conquista dos fiéis, ergueu-o dolorosamente para o selamento da triste sorte dos rebeldes.
Imobilizado por uma força estranha, Samael, sem desviar os olhos do cetro, ouviu dos lábios do rei a proclamação de seu julgamento e de todos os seguidores. Prisioneiros de uma força invisível, ficariam retidos em suas cavernas por 6 anos, sendo depois visitados pelo fogo do juízo, que os destruiria juntamente com as cidades que a eles se aliaram. Ao ir para a cama, depois daquele dia de tantas emoções, o jovem rei, imerso nas lembranças daquele passado de felicidade e dor, rolava em sua cama insone. Quando finalmente adormeceu, teve um sonho muito significativo. No sonho, apareceu-lhe um anjo luminoso que saudou-o com um sorriso, dizendo-lhe que todo o universo acompanhava com atenção todo aquele drama que estavam vivendo, que o mesmo tinha um sentido prefigurativo, retratando acontecimentos passados e futuros em que envolvia todo o vasto universo. As palavras do anjo despertaram em Melquisedeque um grande desejo de conhecer a história desse drama cósmico. Conhecendo o seu anseio, o anjo o tirou do corpo e o levou no sonho, revelando-lhe um distante futuro. Diante de seus olhos manifestaram-se as glórias de uma nova e esplêndida Salém, cujas muralhas e mansões eram feitas de pedras preciosas. Os portais da cidade eram de pérolas. Suas amplas avenidas eram de ouro puro. A cidade era quadrangular e se estendia por centenas de quilômetros. Estava dividida em 2 setores distintos, norte e sul. Ao sul, elevavam-se incontáveis mansões, habitações eternas de anjos e de seres humanos redimidos. Ao norte, havia um lindo paraíso, ao qual o anjo revelou ser o Jardim do Éden. Ali, em ambas as margens do rio da vida, havia campos repletos de todo tipo de vegetação, com flores e frutos em abundância. Viviam ali em perfeita harmonia todas as espécies de insetos, aves e animais. No meio do paraíso, podia-se ver uma montanha fulgurante, a qual o anjo afirmou ser o Monte Sião, o lugar do trono do Pai. Era daquele monte que emanava o rio da vida, fluindo por toda a cidade. Quando alcançaram o topo da montanha sagrada, o rei de Salém ficou deslumbrado com o cenário visto ao seu redor. Encontrava-se na parte mais elevada de Sião, a mais linda de todas as edificações, revelado pelo anjo como o Palácio do Salvador. Aquela magnífica construção era sustentada por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de lindas pérolas. Ao redor do palácio floresciam a mais exuberante vegetação. Havia ali o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romanceira e a figueira, curvada ao peso de seus figos maduros. Enquanto admirava-se ante a beleza daquele lugar, o anjo disse-lhe que a nenhum ser humano fora dado o privilégio de ver o interior daquele palácio do Pai. A ele seria dada esta honra, pois fora escolhido para ser o portador das mais amplas revelações sobre o reino da luz. Ao transporem com reverência um dos portais de pérolas, prostraram-se em adoração, enquanto ouviam o cântico de uma multidão de serafins que circundavam o trono em constante louvor àquele que era, que é e que sempre será. Ao olhar para aquele que estava assentado sobre o trono, Melquisedeque ficou surpreso ao descobrir a figura de um homem. Ele estava coberto por um manto de linho fino, de uma alvura sem igual, e tinha sobre a cabeça uma coroa formada por 7 coroas sobrepostas, repletas de pedras preciosas. Ao olhar para as mãos que sustentavam o cetro, o filho de Adonias ficou surpreso ao descobrir nelas cicatrizes de ferimentos, semelhantes àquelas em suas mãos. O anjo afirmou-lhe ser o Messias, a manifestação visível do Salvador, o Pai invisível. Atraído para o cetro resplandecente, com o qual o Messias governava sobre todo o universo, o rei de Salém viu nele o selo do domínio e nele escrito o nome, Israel. Tomado por profunda emoção, Melquisedeque prostrou-se ante o rei daquela eterna Salém,
e, revivendo ali a história de sua pequena cidade, teve desejo de conhecer o grande drama da história universal. Conhecendo o desejo de seu coração, o anjo disse-lhe: agora lhe farei conhecer a história desta gloriosa Salém. Tudo o que lhe for mostrado na visão, você deverá registrar fielmente em 6 pergaminhos que serão costurados um ao outro, formando um único rolo. Você terá 6 anos para escrevê-los. Ao fim dos 7 anos, você receberá das mãos de um ancião um vaso contendo um rolo especial, com muitas revelações importantes, destacando-se a história de Salém. Você tomará esse rolo e o costurará como o primeiro dos 7, formando um único rolo. Depois de selá-lo, você e o ancião o guardarão no vaso, levando-o para uma caverna que eu lhes mostrarei ao norte do Mar Salgado, onde permanecerá esquecido até que chegue os últimos dias, quando será resgatado e revelado ao mundo por meio de um pequeno beduíno. Depois de falar ao rei de Salém estas palavras, o anjo conduziu-o em visão a um infinito passado, quando o universo ainda não existia. Uma história muito parecida com a de Salém passou a desdobrar-se diante de seus olhos, porém numa dimensão infinitamente maior, começando pela criação do Reino da Luz. Com admiração, contemplou a formação de bilhões de mundos e estrelas, repletos de vida e felicidade, que passaram a circundar em torno da Salém Celeste, o paraíso do Pai. Sua atenção voltou-se depois para o mais belo de todos os querubins, que, honrado pelo Criador, passou a residir com ele em seu palácio. Uma eternidade de felicidade e paz parecia embalar aquele reino, quando a mesma experiência de egoísmo e rebeldia vivida por Samael começou a repetir-se na vida daquele anjo amado. Cenas de uma grande rebelião começaram a ser mostradas a Melquisedeque, envolvendo todos os habitantes do universo. O querubim honrado, semelhante a Samael, seduzira 1/3 das hostes que passaram a reverenciá-lo como rei. Em meio às cenas daquele grande conflito, o rei de Salém testemunhou a criação do planeta Terra, sobre a qual surgiu o homem como cetro racional daquele reino disputado. Com agonia, viu o momento em que o chefe da rebelião aproximou-se sutilmente do paraíso, apossando-se do ser humano depois de seduzi-lo com tentações. Ouviu então o seu brado, numa proclamação de vitória. A partir daquele momento, o inimigo do Pai passou a arruinar o ser humano, apagando nele todos os traços da glória do Eterno, como Samael fizera com o cetro. A sua própria experiência, ao declarar naquela manhã aos súditos de Salém sua decisão de ir em busca do cetro perdido, começou a repetir-se diante de seus olhos. Reunindo as hostes que haviam permanecido fiéis ao seu governo, o Criador passou a revelar um plano de resgate. Ele haveria de ir em busca do homem e o remiria, ainda que isto lhe custasse infinito sacrifício. Diante desta revelação, o filho de Adonias prostrou-se comovido ao descobrir que em sua vida tivera a honra de retratar o próprio Messias. Todo o drama vivido pelo filho de Adonias em sua angustiante busca, até o momento de seu suplício pela redenção do cetro, foi ganhando amplitude naquela visão que abarcava toda uma eternidade. Diante de seus olhos desfilavam cenas de uma grande batalha que, sem trégua, se estenderia até o dia do juízo final, quando o Messias vitorioso empunhará o cetro redimido, selando com ele a condenação de todas as hostes rebeldes. Através das revelações recebidas do anjo, Melquisedeque tomou conhecimento do grande livramento alcançado 10 dias antes de sua coroação em Rosh Hashanah, o dia das trombetas, primeiro dia de um novo ano, quando diante de 300 pastores com seus vasos incendiados, exércitos de 5 reis tombaram, saindo livres os cativos. Conhecendo nossa intenção de subir a Salém por ocasião de Sukkot, festa das colheitas, o rei fez preparativos para uma grande festa, na qual comemoraríamos juntos a vitória sobre toda a desarmonia gerada pelo orgulho e pelo egoísmo.
Foi por isso que, ao chegarmos a Salém, ficamos surpresos com toda aquela honrada recepção. Ocupar-me com o relato de todos esses acontecimentos fez-me passar por todo este 7º ano, quase sem notar os seus dias, que passaram velozes. Estamos hoje às portas de um novo Rosh Hashanah, o dia das trombetas, primeiro dia de um novo ano, quando os 300 pastores tocarão os chifres, convocando todos aqueles que possuem as pérolas, para a reunião solene de Yom Kippur, dia da purificação. 5 dias depois, seremos recebidos em Salém para a festa de Sukkot, dia das colheitas. A certeza de que acontecimentos importantes ainda deverão ser relatados até o momento em que o vaso será deixado na caverna, fez-me reservar um espaço no rolo, no qual registrei dia após dia os fatos, até a consumação desta história. Hoje é Rosh Hashanah, novo ano, dia das trombetas, o dia mais feliz de minha vida, pois meus braços puderam envolver finalmente o filho da promessa. A primeira coisa que Sara fez ao recebê-lo foi colocar-lhe em sua mãozinha direita a segunda pérola que o Messias lhe dera no dia de sua conversão, na qual estava escrito nome Isaque, que significa riso, o nome de Melquisedeque e o nome de Salém. 2 dias antes do Yom Kippur, dia da purificação, Isaque foi circuncidado, conforme a ordem do Salvador. Desde que os pastores começaram a tocar seus chifres em Rosh Hashanah, primeiro dia de um ano novo, todos aqueles que possuíam as pérolas do vaso deixaram suas tendas, dirigindo-se em pequenos grupos para junto do carvalho de Mambré. Ao chegar o Yom Kippur, dia 10, dia da purificação dos pecados, o dia da reunião solene, meus pastores informaram-me que todos aqueles que haviam recebido pérolas haviam comparecido ao encontro, não faltando nenhuma pessoa. Era maravilhoso ver a alegria estampada no semblante de toda aquela multidão, que ansiava pela subida a Salém. Todos tinham uma história para contar, de como foram mal compreendidos e humilhados por aqueles que não receberam a salvação representada pelas pérolas. O único consolo que tinham naquele tempo vinha da certeza de que subiriam a Salém para a festa de Sukkot no dia 15, a festa das colheitas. No primeiro dia da festa de Sukkot, festa das colheitas, dura 7 dias, a multidão foi subdividida em pequenos grupos de 12 pessoas para subirmos em ordem a Salém. Tendo o vaso com o rolo em minhas costas, posicionei-me à frente da multidão, sendo seguido por Sara e Isaque, que vinham montados num camelo. Logo atrás vinha Ló e suas filhas. Um pouco atrás, os 300 pastores seguidos por todos os fiéis. Iniciávamos nossa escalada quando, acompanhado por todos os seus súditos, surgiu Melquisedeque vindo ao nosso encontro, fazendo vibrar pelos ares o som festivo de muitos instrumentos musicais, comemorando a grande vitória. Depois de saudar-nos, o filho de Adonias conduziu-nos numa marcha festiva até adentrarmos os portais de Salém, que encontra-se agora mais bonita que outrora. Diante do trono, todos os remidos foram coroados por Melquisedeque, começando em seguida o grande banquete. Grande foi a alegria do rei de Salém quando entreguei-lhe o vaso com o meu manuscrito. Levando-me para uma sala especial do palácio, ele mostrou-me os 6 manuscritos nos quais registrara a história do universo, segundo fora-lhe mostrada em sonho. Ao receber o meu manuscrito, ele o costurou aos demais, vindo a ser o primeiro do grande rolo. No último dia da festa de Sukkot, o rolo foi aberto diante de toda a multidão de fiéis. Depois de ler uma boa parte do meu manuscrito, o filho de Adonias, tomando em seus braços o pequeno Isaque, afirmou: na descendência desta criança haverá de cumprir-se todas as coisas escritas neste manuscrito. Tendo dito isto, o rei o abençoou, devolvendo-o a Sara. Depois de abençoar Isaque, Melquisedeque passou a falar sobre o futuro do rolo que permaneceria por quase 4 milênios ocultos em uma caverna, sendo finalmente encontrado por um beduíno da tribo de Davi. Ao sair de sua caverna, o rolo enfrentaria a oposição de muitos eruditos que o declarariam apócrifo.
Viria, contudo, o momento em que suas revelações seriam confirmadas e muitos seriam transformados pelas suas mensagens, preparando-se para o dia do juízo final. Grande foi a alegria do rei de Salém quando entreguei-lhe o jarro com o manuscrito. Ao desenrolá-lo, fiquei surpreso ao ver sua atenção voltar-se para a última parte do rolo, que ainda estava vazia. Como se estivesse lendo algo ali, ele me disse: Abraão, de tudo o que você escreveu, nada me comove mais do que o relato que você registrará na última parte de seu manuscrito. Melquisedeque mostrou-me em seguida um rolo escrito por dentro e por fora, no qual escrevera naqueles 6 anos a história do universo, conforme revelações feitas a ele por um anjo. Tomando o meu manuscrito, ele o costurou ao seu, formando um grande rolo. Tendo feito isto, enrolou-o cuidadosamente, colocando-o dentro do jarro. Ao chegar o 8º dia da festa, num ato que surpreendeu a todos, o rei enalteceu o jarro, colocando-o sobre o seu trono. Ao ver o vaso que fora tão humilhado e rejeitado, agora glorificado em meio aos louvores de Salém, senti uma forte emoção e chorei. Era impossível olhar para ele sem pensar no seu significado. Era um perfeito símbolo do Messias prometido. Por intermédio dele, muitas vidas haviam sido libertas e transformadas, começando pela minha. Sem o dom daquele vaso, não teria eu, hoje em meus braços, meu querido Isaque, pelo qual Sara e eu esperamos por tanto tempo. Depois de entronizar o jarro, o filho de Adonias, chamando-me para junto do trono, passou a honrar-me perante todos os fiéis. Tomando a caixinha de ouro na qual colocará as 144 pérolas do dízimo, ele colocou-a em minhas mãos, afirmando ser um presente seu para Isaque. Como se não bastasse, ele tomou o vaso que continha o valioso rolo e, colocando-o aos meus pés, disse que ele pertencia a mim e aos meus descendentes para sempre. Com o coração repleto de alegria, prostrei-me diante do rei, que me oferecia tão precioso dom, estendendo-lhe as mãos com a caixinha das pérolas. Tomando-a de minhas mãos, ele a colocou dentro do jarro sob o rolo, reafirmando sua doação. Ao dirigir-me ao aposento naquela noite, tendo ao meu lado Sara, Isaque e o jarro com o seu tesouro, experimentava uma felicidade jamais sentida em toda a minha vida. Como me era difícil pegar-me ao sono, fiquei acordado por longo tempo, imaginando o futuro de glórias de Isaque e do jarro, cuja mensagem de amor, justiça e paz levaria esperança aos meus descendentes por todas as gerações, até a vinda do Messias. Imaginando esse futuro feliz, adormeci e tive um sonho no qual muito sofri. No sonho, o Eterno apareceu-me e disse: Abraão, toma agora o jarro, o qual tanto amas, e leva-o ao mar salgado, onde lhe mostrarei uma caverna na qual você o ocultará. Depois de dar-me esta ordem, o Eterno entregou-me uma machadinha e um manto de linho, com o qual envolvi o vaso. Comecei então uma dolorosa jornada, levando sobre os ombros aquele que simbolizava a concretização de todas as minhas esperanças. Quando cheguei à região norte do mar, foi conduzido para junto da caverna que deveria ocultar o jarro, colocando-o sobre uma pedra num gesto de despedida. Passei a acariciá-lo, enquanto contemplava os adornos e inscrições que o embelezavam. O pensamento de que não mais o teria comigo enchia-me de profunda tristeza. Meus olhos voltaram-se para a figura de Melquisedeque, que inclinava-se para recebê-lo repleto de joias. De repente, a figura do rei começou a ganhar vida e movimento, e foi crescendo até que todo o jarro transformou-se num belo jovem que me olhava com amor. Pensei a princípio que fosse o rei de Salém, mas olhando para suas mãos, não encontrei as cicatrizes. Ao ver que seus olhos eram tão parecidos com os de Sara, perguntei-lhe o nome. E ele respondeu-me com um sorriso que era Isaque, o meu filho.